estamos aqui hoje para gravar mais uma carta às igrejas do Apocalipse. Hoje é a carta de Tiatira, carta à igreja de Tiatira, né? Você tem os textos prontos aí, pode ler para nós, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. É a mesma referência, né, irmão, que já que traz a respeito do sumo sacerdote. Tem alguma outra passagem bíblica aí que ele se apresenta com olhos de fogo também? Tem Daniel, e eu também coloquei aqui uma menção do Salmo 11, verso 4, que os olhos do Senhor estão atentos, provando os seus filhos. E quando a gente percebe esses olhos como chama de fogo, esse fogo está associado com a aprovação que o Senhor, né, estará realizando aí para cada um de nós, provando seus filhos. E essa menção de Daniel 10, verso 6, é muito interessante, porque não só os olhos como de fogo, mas também os pés como bronze polido, faz também uma associação com os pés como de coluna de fogo que está escrito lá em Apocalipse 10. E essa relação de Apocalipse 10 e Daniel 10, e aí vai prosseguir até Daniel 12, é muito importante, uma chave importante para nós entendermos a questão do arrebatamento, inclusive. Tanto é que o anjo que se encontra em Apocalipse 10 e o mesmo anjo de Daniel realizam os mesmos gestos semelhantes. Eles levantam a mão para o céu e jura por aquele que vive eternamente. Só que as falas são diferentes. A fala do anjo de Apocalipse 10 remete ao sétimo anjo que tocará a trombeta, a sétima trombeta, e cumprir-se-á o mistério de Deus. E o anjo, lá em Apocalipse 12, vai falar que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, vai acontecer as maravilhas que Daniel perguntou para ele. E uma das maravilhas é a ressurreição dos santos. Então, importante essas conexões, só na identificação de Jesus aí para a igreja de Tiatira. Enquanto o irmão falava, irmão Ricardo, eu lembrei do texto de Paulo, 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, né, com os olhos como chama de fogo. Esperem até que ele venha e ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções no coração. E nessa ocasião, na volta de Jesus, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E esse texto é muito conectado com Hebreus, capítulo 4, versos 12 a 13, que a palavra de Deus, em Apocalipse 19, quando Jesus está voltando, ele é chamado de a palavra de Deus. E em Hebreus 4, versos 12 a 13, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tudo a ver com esse texto de 1 Coríntios 4 e 5 que lemos. E ele continua, no verso 13: Nada em toda a criação está oculto aos olhos, como chama de fogo, aos olhos. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar conta. Em Romanos, eu anotei esse texto aqui, Romanos capítulo 2, verso 13, está falando acerca exatamente do dia do julgamento, da volta de Jesus. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que praticam a lei, esses serão declarados justos. Então, conectando aqui, pulando aqui para o verso 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar
os segredos dos homens. Olha, totalmente conectado com 1 Coríntios 4 e 5, com Hebreus 4, 12 e 13. Ele julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, conforme declara o meu evangelho. Então, nós seremos julgados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Então, de fato, o nosso Deus, nós devemos prestá-lo honra, nós devemos temê-lo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Então, esse temor vai gerar em nós um zelo pela palavra dele e um zelo por nós praticarmos a sua palavra, porque ele é justo e vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras. E quando a gente vai para o versículo 19, a gente vê uma observação ali que me chamou a atenção, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. E quando a gente vai para a carta de Éfeso, a gente vê uma diferença. Porque Éfeso tinha o primeiro amor, mas a advertência contra essa carta é de que aquela igreja ela não estava cultivando o primeiro amor. E aqui nessa carta, né, por mais que a gente vai ver umas coisas muito ruins acontecendo depois, né, a gente consegue ver que ela tem as obras, as últimas obras numerosas, né, mais numerosas do que a primeira. Então, é um povo dedicado. Não deixa de ser um povo dedicado. Por mais que a gente vai ver as observações que vão ser colocadas ali, esse é um povo de perseverança, um povo dedicado. Mas as advertências de Deus que vêm para essa carta, elas são fortes, tá? Elas são fortes e a gente vai ler aqui no versículo 20. Eu vou ler um pouquinho mais do que o versículo 20 para a gente conseguir colocar os pontos. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas induza e seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Vou segurar esses 2 versículos aqui para a gente detalhar quem era Jezabel. Irmão Ricardo, quem era Jezabel? Traz para nós aí. Então, Jezabel foi uma profetisa e foi mulher de Acabe. Ela atuou aí durante o profeta Elias. Então, muito importante nós termos aí esse contexto histórico, porque ele traz muita luz ao entendimento dos eventos vindouros. Nós temos aí a figura de Jezabel nos últimos dias, bem como a figura de Elias. Importante salientar que essa questão da igreja de Tiatira aceitar, tolerar a prática de Jezabel, consentir, permitir que essa doutrina entre dentro da igreja é muito sério, porque nós percebemos isso acontecendo hoje em dia. Muitas igrejas, muitos domésticos da fé consentindo, aceitando certas doutrinas, certas ideologias, entrando dentro de seus estabelecimentos e desvirtuando pensamentos de muitos, principalmente da geração Z, que é a geração do ano de 2000 para cá. Essa geração que vem sendo açoitada por muitos pensamentos ideológicos contrários aos preceitos bíblicos. E isso aqui é um alerta para as igrejas de hoje, né? Então, Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 18, lá traz um contexto de que ela matou muitos profetas. E ali havia um homem, um mordomo de Acabe, né? O nome dele era Obadias, que significa servo de Javé, servo de Deus. E ele temia a Deus. Tanto é que ele conseguiu esconder alguns profetas para não serem mortos por Jezabel. Então nós já percebemos alguma associação já com os últimos dias.
E esse servo de Deus, Obadias, ele alimentava esses profetas dentro desse estabelecimento com pão e água. Ou seja, nós percebemos dois elementos muito importantes, né? O pão, né, para alimentar juntamente com a água. A gente vê elementos importantíssimos. Jesus sendo o pão vivo que desceu do céu, imprescindível para as nossas vidas. A água para a purificação de cada um de nós. Nós podemos associar isso muito. E também nós percebemos parte dos profetas sendo mortos e parte dos profetas permanecendo vivos. E o que a gente percebe nos últimos dias? Uma parte das testemunhas vão morrer e uma parte das testemunhas vão permanecer vivas nos últimos dias. A gente vê esse contexto só no capítulo 18 de 1 Reis. E Jezabel é a figura da grande prostituta. Ela está ali caracterizada nos últimos dias como a grande Babilônia, a grande prostituta, a mãe das prostitutas. E assim como vai haver uma estruturação da noiva nos últimos dias, vai haver a figura da grande prostituta, da apostasia nos últimos dias. Então, a Jezabel não está na haste central da menorá à toa, não está na quarta igreja à toa. Ela está ali na haste central porque o inimigo tem o propósito de desestabilizar a igreja. A haste central é a haste que que dá toda a sustentação da menorá. Vou trazer um pouquinho aqui a menorá, né? Ela dá toda a sustentação da menorá. Uhum. E o inimigo, ele quer o quê? Desestabilizar. E a gente só vê o quê? Somente 2 luminárias que permanecem em pé diante do Senhor. As outras 5 não estão diante do Senhor. Então, a haste central, ela é muito importante para a gente entender. A menorá ajuda o entendimento disso. Ele falou exatamente o que eu meditei hoje acerca da parte da igreja que será sustentada, né, na figura de Obadias, sustentando a igreja no deserto. É Deus suprindo as necessidades do seu povo no momento em que o povo está sendo guardado no deserto. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 6, para que nós não possamos nos preocupar com comer, beber, vestir, porque Deus vai nos guardar. E se Deus veste a erva do campo, que é até mesmo superior a que a Salomão vestiu com toda a sua glória, ele nos vestirá até mesmo superior à erva do campo, porque a erva do campo é lançada no fogo logo depois de alguns dias. Nós não. Nós seremos vestidos de uma veste gloriosa na ocasião da volta de Jesus. E a outra parte são os 7.000 que Deus conservou. E Elias achou que todos os profetas tinham sido mortos na ocasião da perseguição de Jezabel. Mas Deus conservou 7.000 que não se dobraram a Baal. E esses 7.000 é uma figura da parte da igreja que não vai ver a morte. E depois, um pouco mais adiante, nós vemos o arrebatamento de Elias para não ver a morte. Então está tudo conectado, né? As profecias na palavra de Deus, se é que podemos dizer assim, elas são cíclicas. Então o Apocalipse, ela é um compêndio de tudo que aconteceu no Antigo Testamento e vai acontecer novamente, só que em escalas superiores na ocasião da última semana, né? Então, falando de Elias, Elias também ele profetizou para que não chovesse por 3 anos e meio, no contexto de Jezabel. Né? Nós sabemos que as 2 testemunhas, na primeira metade da última semana, vai fazer com que não chova durante 3 anos e meio. Nós seremos perturbadores de Israel, assim como Elias foi chamado por Acabe de perturbador. Agora, interessante, eu lembrei da carta anterior de Pérgamo, que vocês falaram de Balaão. Então, Balaão, ele viveu no contexto de Moisés. As 2 testemunhas vão ser como Elias e como Moisés. E Balaão, ele armou ciladas para que o povo de Israel comessem comidas sacrificadas a ídolos e prostituição. Exatamente o que a própria Jezabel, esse espírito de Jezabel que estava nessa mulher de Tiatira, que também estava induzindo os filhos a comerem alimentos sacrificados a ídolos,
e a prostituição. O interessante, que foi até a mãe do Wagner que falou, também podemos ver como um contexto espiritual, porque essas pessoas estão se apostatando da fé, se alimentando de uma comida espiritual do maligno que é contrário à palavra de Deus. Por isso que nós vemos hoje o espírito do anticristo atuando de uma forma mais intensa na vida de muitos líderes que estão relativizando a palavra, que estão pregando uma graça desequilibrada, tudo é amor, então Deus vai salvar a todos, independente das nossas obras. Então, aos poucos, essa ideologia satânica de Sodoma e Gomorra está se infiltrando na igreja. E Jesus falou que, devido ao aumento da maldade, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Por isso que nós temos que perseverar na comida espiritual, que é a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, para que nós não possamos ser seduzidos por Jezabel. Porque vai haver muita sedução. Jesus falou isso em Mateus 24, que muitos se levantarão e enganarão, farão tão grandes sinais que enganariam até mesmo os escolhidos. Então nós devemos tomar muito cuidado, pedir muito discernimento de espírito, se envolver com a palavra de todo o coração e permitir que o Espírito da Verdade nos guie em toda a verdade, para que não sejamos seduzidos, porque Jesus falou, tendo como base os profetas, de que o amor da igreja vai se esfriar de quase todos. Essa é a apostasia. Então devemos tomar muito cuidado. E, para concluir, em 1 Reis 18, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, também haviam mais 400 profetas que estavam comendo na mesa de Jezabel. Eu creio que esses profetas foram profetas que se desviaram e se alimentaram da comida de Jezabel. E é exatamente o que estava acontecendo em Tiatira, literalmente também naquela época. Essa mulher estava seduzindo muitos filhos para a apostasia, e Deus está dando tempo para arrependimento. Assim como, depois que Elias fez aquela oração em que desceu fogo do céu, o povo de Israel ali se ajoelhou e se arrependeu, confessando que só o Senhor é Deus. Então, vai haver, através do ministério das duas testemunhas, tanto salvação. Agora, na segunda metade em diante, quando a marca da besta for instituída definitivamente, aí não haverá mais arrependimento. Será impossível a recondução ao arrependimento, conforme está escrito em Hebreus capítulo 6. Então, de fato, esse texto de Apocalipse 2, 19 a 22, mais ou menos, né, que nós lemos, é muito profundo, e Deus comparou essa mulher com Jezabel, fazendo uma alusão àquilo que aconteceu na época dos reis, que vai acontecer novamente no tempo do fim, e nós devemos estar muito atentos para que não sejamos seduzidos por esse espírito. Amém, amém. Trazendo até, eu anotei esse texto aí, irmão, trouxe ele aqui, de 1 Reis 18. O irmão falou aí a respeito de Elias e dos profetas de Baal. E interessante que a perturbação foi tão grande naquela época que Jezabel colocou a culpa em Elias. Vocês já viram isso? Olha só o que o texto diz. Eu vou ler a partir do versículo 13, porque é interessante. E é importante nós vermos o que aconteceu naquela época. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustenteis com pão e água? Olha só, e agora dizes tu, vai e diz ao teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Olha que interessante. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha o que aconteceu nessa conversa. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? Olha só, a pergunta era se Elias era o perturbador e não Jezabel. Olha que interessante. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Então, a sequência dessa conversa, você já sabe. E Elias faz aquela maravilha de mandar reunir e construir aquele altar e mostrar a potência da força de Deus, mediante a tudo que ele fez lá, colocando até a água no altar. Queimou até a água, mostrando que o nosso Deus é o maior. O nosso Deus é o maior.
Entende? Depois a gente vê os relatos ali do que aconteceu com Jezabel. A profecia contra Jezabel, que aconteceu exatamente o que Deus predestinou, né? Mas vamos continuar o que o texto diz ali, então. Versículo 21. Vou ler de novo 21 para nós dar sequência. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar para o final, irmão Ricardo. Vou deixar contigo agora. Amém. Eu tenho um comentário breve aqui. O fato de, no verso 21, falar que não se arrependeram, o irmão Wagner Nunes trouxe a menção de Hebreus 6, de que a apostasia, uma vez provando das bênçãos do Senhor, dos dons vindouros, do Espírito Santo, impossível reconduzi-los ao arrependimento. Então, isso aponta fielmente para a apostasia. Aqueles que provaram do Senhor, provaram daquilo que o Senhor derramou, mas apostataram, abandonaram a fé. E essa questão da rebeldia, de não se arrepender, isso demonstra muito essa questão da apostasia. No verso 22, é muito interessante, porque o Senhor fala que os colocaria numa cama e virá grande tribulação. Então, colocando a menorá aqui, de novo a haste central, a gente percebe, são 7, né? Apontando para os 7 anos da última semana de Daniel, e a metade da semana, a última metade da semana, são 3 anos e meio de grande tribulação. Então, essa palavrinha grande tribulação, justamente na haste central, justamente na quarta igreja, é para associar esse período de grande tribulação que virá nestes 3 anos e meio finais aí. E essa questão do verso 23, de que os filhos morrerão, eu faço uma reflexão aqui, a questão de pais e filhos, a questão daquilo que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, a geração vindoura. A gente percebe com essa ideologia, esses pensamentos ideológicos de destruir a família instituída por Deus, tem o propósito de causar a destruição da geração vindoura, a geração que vai testemunhar a volta do Senhor, todos esses eventos vindouros, tirar das mãos do povo de Deus essas promessas que o Senhor tem para cada um. E por isso que fala da morte dos filhos para estes que estão apostatando, que estão realizando obras contrários ao que o Senhor determinou, né? E eu lembrei uma citação de Leonard Ravenhill, que ele diz assim: a geração destes pregadores, são responsáveis pela geração de pecadores. Então, essa geração atual é fruto de gerações passadas que deixaram de transmitir fielmente a palavra do Senhor. Muito forte isso. E todas as igrejas, elas saberão que Deus sonda a mente. Em outras traduções está escrito os rins, né? E os corações, e aponta para uma justa recompensa. Porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a intenção de cada um de nós. E com certeza o Senhor vai recompensar, né, a cada um aquilo que realizou durante esse período todo. Amém. Então, vai. É interessante
o irmão Ricardo viu um ângulo muito interessante da família, né? Eu tenho percebido, os irmãos também percebem que Satanás está investindo pesado na mentalidade das crianças, dos nossos jovens. E é obrigação nossa, que temos a verdade, instruir nossos filhos, investir tempo com eles de qualidade na palavra, mesmo que eles não queiram. Porque se a gente depender deles quererem, vai ser muito difícil. Então, eu tenho essa experiência. Muitas das vezes, meu filho não quis fazer um devocional comigo, fez com cara empurrada, mas no decorrer do devocional ele se animou e falou: pai, que legal, palavra maravilhosa. Então, isso é dobrar a carne, porque Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é uma luta muito grande. Então, nossos filhos, eles estudam, eles têm o lazer deles, e Satanás está investindo pesado também no entretenimento, para que eles possam estar distraídos e não tenham cabeça para se encher da verdade. E, infelizmente, em boa parte das igrejas também, as estratégias feitas para os nossos filhos não são estratégias poderosas na palavra. São também distrações dentro das próprias igrejas, uma música maneira, uma fumaça, não tem nada contra isso, né? Mas uma estratégia que querem fisgar nossos filhos com estratégias. Mas, na verdade, o que vai fisgar nossos filhos é a palavra de Deus, genuína, como está escrito. Deuteronômio 6, está escrito: ensine essa palavra para seus filhos, deitando-te, levantando-te, andando com ele no caminho, antes de comer. Ou seja, ensine a palavra genuína, como está escrito. Então, realmente, a Satanás está investindo pesado contra nossos filhos. Mas há também um outro ângulo, né, obviamente, que esses filhos de Jezabel podemos dizer que são os seus discípulos. Podemos dizer os marcados pela besta. São as pessoas que se apostataram da fé, foram marcados, tiveram tempo para arrependimento, porque eles viram, na primeira metade da última semana, as duas testemunhas, cheios do poder de Deus, pregando a palavra, ensinando a verdade, manifestando o poder de Deus, e eles não tiveram esse tempo. Deus está dando tempo para arrependimento, ou seja, no contexto escatológico da última semana, o tempo foi dado na ocasião das duas testemunhas, a igreja. Então, o tempo é esse. Ainda que eles estivessem fazendo coisas terríveis, até mesmo se apostataram, na primeira metade da última semana, há uma esperança, porque Deus está dando tempo para arrependimento. Depois que a marca for de fato estabelecida, aí não haverá mais volta. E aí verá o juízo de Deus, porque no próprio decorrer da semana, da última semana, e também da segunda metade em diante, mesmo com a igreja fugindo para o deserto e a outra sendo morta, Deus vai continuar mandando os seus juízos na terra. Então, até o juízo definitivo na ocasião da volta de Jesus. Tanto que, quando ele volta, suas vestes estão vermelhas. Conectando com Isaías, se não me engano é 62, está escrito lá que é o vinho da ira do furor de Deus pisado por Jesus. E suas vestes são picadas de sangue. Por isso que ele fala: matarei não somente essa mulher, que podemos dizer o anticristo, e também matarei os seus filhos e todos os que adulteram com ela, para que todos saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribua a cada um de acordo com as suas obras. Isso aconteceu de forma literal também. Essa mulher foi punida, provavelmente, a Bíblia não diz se ela se arrependeu, mas provavelmente não se arrependeu, porque Jezabel não se arrependeu. Se Jesus chamou de Jezabel, porque não se arrependeu. Os profetas poderiam se arrepender, mas os profetas de Baal também foram mortos por Elias. Eu só não consegui enxergar que os outros 400 foram mortos, se os irmãos souberem. Mas houve, de fato, haverá também um juízo de Deus. Houve juízo de Deus, literalmente, sobre esse povo. Me fez conectar com Atos, capítulo 5. Ananias e Safira foram fulminados diante de Pedro e dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. O ambiente ali era de uma santidade tão tremenda que não tinha mais espaço para brincadeira, para mentiras. E, da mesma forma, as duas testemunhas tão cheias de poder, não vai haver mais espaço para brincadeira. E haverá limpa.
E em 1 Pedro 4,17 está escrito que o juízo começa pela casa de Deus, os apóstatas, e depois se estenderá aos ímpios. Então, meus irmãos, finalizando essa passagem de 21 a 23 de Apocalipse, né, 2, Deus ele vai julgar mesmo. Né? Então, isso é totalmente contrário a uma mensagem desequilibrada que estamos ouvindo em boa parte das igrejas, que Deus só é amor, que Deus não castiga. Outros chegam ao extremo de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus e o Deus do outro agora é outro, por causa de Jesus. Como Jesus apaziguou a ira de Deus. Calma aí, pai, calma aí, eu estou aqui agora. Tá? Não fica nervosinho, não. Agora é só graça, só bênção. Não castiga mais. Não, meus irmãos. O mesmo Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, por isso que Satanás influencia muita mentalidade das igrejas, pregando essa graça e esse amor desequilibrado. Mas Deus, ele continua o mesmo. Homem semear, ele vai colher. Os que semeiam para a sua carne não vai colher bênção, vai colher morte. E os que semeiam para o Espírito, andando em santidade, obedecendo a Deus, perseverando até o fim, colherão a vida eterna. E Pedro, quando fala na sua carta, se vocês têm por pai a Deus, né, eu estou falando de cabeça aqui, andai com temor no tempo da vossa peregrinação, né, porque esse Deus, ele vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras. Está em 1 Pedro, se não me engano, é capítulo 4. Então, nós devemos nos portar com temor. Ah, paizinho, te amo. Beleza. Nós podemos chamar nosso Deus de pai, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Olhos como chama de fogo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não brincarmos com Deus. Então, é necessário o equilíbrio hoje em dia. Nós devemos considerar não somente a bondade de Deus, mas também a sua severidade. E isso gera temor, que é o princípio da sabedoria. Falando nisso, irmão, agora eu vou trazer a minha parte que é a respeito desses textos para a gente avançar, tá? Que é muito forte aqui, o que eu vou trazer. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido, mas a verdade tem que ser dita. E eu vou trazer, tá? Quando eu leio ali, tem, porém, contra ti, tolerais essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e não é, e ainda ensine e seduza os meus servos a comerem comidas sacrificadas a ídolos, né, e praticarem prostituição. Eu faço uma conexão com a igreja de onde eu saí, meu, tá? E sinto muito se você está assistindo e se sente ofendido, mas eu vou fazer essa conexão e eu vou falar aqui para você. Quando uma pessoa se declara profetiza e as suas profecias não se concretizam, ela é falsa. Esse é o primeiro ponto. Mas muito mais do que isso, quando essa pessoa se declara profetiza e os ensinamentos nos incitam a interpretações errôneas da palavra de Deus e a fazer coisas que não agradam a Deus, isso se torna muito grave, tá? Infelizmente, isso ocorre dentro da instituição adventista. Eu trago o nome aqui, sem problema nenhum. Se existem pessoas lá dentro que a gente ama, fiquei muito tempo dentro dessa instituição, mas infelizmente eles toleram. E essa advertência é para você também. Essa advertência é para você que está dentro dessa instituição. Conheça muito bem essa mulher a quem você segue como profetiza. Como muitos dizem, luz menor. Não é, já passou de ser luz menor dentro da instituição. Porque se a Bíblia não se encaixa dentro das profecias dela, então a Bíblia está desatualizada, sendo que deveria ser o contrário. Eu tenho feito aqui no canal muitos vídeos tentando mostrar as profecias. Meu intuito aqui não é atacar a igreja, muito pelo contrário, a gente preza muito pelas pessoas. Eu estou aqui prezando pelos meus irmãos, porque eu estive aí dentro por muito tempo. Mas o tolerar essa mulher e as profecias errôneas dela, não só a questão de profecia, mas os ensinamentos, sabe? Isso acaba nos atrasando. Isso acaba nos deixando muito além das revelações bíblicas, propriamente dita, tá? E as pessoas se apegam num detalhe, sabe? Que o versículo 24 nos traz aqui, né? As coisas profundas de Satanás. Por quê? Ela se diz ter um anjo relator que revelou tudo para ela.
Vocês sabiam disso? Está nos livros dela. O meu anjo relator me disse. E quando a pessoa me perguntou sobre isso uma vez, eu respondi para essa pessoa, eu acredito nela. Quando ela disse que teve um anjo relator, eu acredito profundamente. Agora, da onde que é, eu não sei. Por isso eu aplico esse texto aqui. Essas são as coisas profundas de Satanás. O que te desvirtua da verdade é coisas profundas de Satanás. Sinto muito em te dizer. Pesquise sobre ela. Se você pesquisar, eu costumo dizer assim, se todo adventista lesse os próprios livros dela e comparasse com a palavra de Deus, não ia ter dúvida. Porque a palavra de Deus se explica e mostra que todas aquelas falsas profecias não se cumpriram e nunca, jamais vão se cumprir, porque não tem como se cumprir. Não tem como, biblicamente, não tem como. Então, o que a gente está combatendo aqui não são pessoas, são doutrinas. E o anjo dessa igreja está nos advertindo. Não temos que tolerar essa mulher Jezabel. Não temos que tolerar essa falsa profetisa. Eu digo para você aqui, não temos que tolerar Ellen White. E nenhum outro profeta que se levante exclusivista. Entende? Porque o poder que foi dado para todos os apóstolos, se a gente for ver na palavra de Deus, todos os profetas caíam em terra, prostrado, reconhecendo a sua pequenez. E essa mulher que se dizia superpoderosa segurava uma Bíblia na mão por 2, 3 horas. Eu nem quero debater isso, se é ou se não é possível. Mas a questão é os escritos, a questão é todas as profecias, tá? São coisas profundas de Satanás, sinto em te dizer, coisas profundas de Satanás, e você precisa se livrar disso e se arrepender, porque daí vem, né, o versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens. E o que eles têm? Ele tem o que foi descrito lá no versículo 19. As obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras que são maiores que as primeiras. Você não precisa de um profeta que se levantando, falando contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para a minha e para a sua vida. Somente a palavra de Deus. O que for contrário à palavra de Deus, você tem que descartar. Sinto muito. Essa é a verdade. Isso eu gostaria de... É meio que um desabafo que eu estou fazendo aqui, mas é preciso, irmão Ricardo. É preciso. Amém. Amém. É importante porque nós precisamos entender qual era a doutrina dos apóstolos. E a gente precisa resgatar. O Senhor quer restaurar todas as coisas. E uma coisa muito importante que Deus quer restaurar é a doutrina que Jesus deixou para os apóstolos. E isso vai voltar com as 2 testemunhas. O nome de Jesus. E o versículo 25, né? Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, né? E que interessante. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Antes de entrar nesse versículo, eu quero ler aqui, 2 Timóteo 4, versículo 7, que diz assim, Paulo dizendo, né? Combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está fazendo? Ele está conservando tudo o que ele tem. A gente já tem nas nossas mãos, a gente não precisa de nada mais do que isso. Conservar aquelas primeiras obras, conservar o que é lícito, conforme a palavra de Deus. Nada mais, nada que fuja da palavra de Deus. Agora é interessante, né, do versículo 26, sobre a autoridade sobre as nações. O que o irmão Wagner traz para nós aí? É uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. Né, que nos move... Porque é impressionante a quantidade de vezes que a palavra fala acerca do reino de Deus. Isso. Jesus falou que o reino, no momento, está dentro do nosso coração. Mas é apenas as primícias do Espírito, os primeiros frutos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, nós gememos, o Espírito geme, a natureza criada geme pela manifestação dos filhos de Deus. E não vai ser qualquer um que vai reinar com Cristo. Temos que perseverar até o fim, como o Senhor Jesus prometeu
para a igreja de Tiatira: conserves o que tens. E o que ele tem? O que essa igreja tem de bom? Que nós devemos atentar no início, a partir do verso 19 de Apocalipse 2. Conheço as suas obras, o seu amor, né? Efésios estava faltando o primeiro amor. Eles têm não somente as obras que Efésios tinha, como também tem o amor. Obras, amor, a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quem tem fé está cheio da verdade. O seu serviço, que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:58, no contexto de ressurreição dos mortos, ele fala, e também, né, do mistério da glorificação dos vivos, do final da grande tribulação. No finalzinho, no verso 58, perseverem abundantemente na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, porque haverá recompensa. E a sua perseverança diante das tribulações. E sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, que é o contexto para o capítulo 2, que fala acerca da volta de Jesus, olha como o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 10. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha aí, abundantes na fé, como Tiatira, e muito aumenta o amor de todos vocês, de uns pelos outros. Vamos pular aqui para o verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação, olha aí, os que estão se prostituindo com Jezabel, retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Os profetas de Jezabel perseguiram os profetas de Deus. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se apostataram. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia, olha aí, em que ele vier para ser glorificado. Será um dia de glória para a igreja e um dia da vingança contra os seus adversários, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Então, aqueles que vencerem vão reinar com Cristo nas nações. Para finalizar, para dar voz para o nosso irmão Ricardo, Salmo 47, olha que salmo maravilhoso falando acerca do reino milenar. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés. Lembra que o apóstolo fala em Romanos 16:20? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. E escolheu para nós a nossa herança, olha aí, a promessa da herança que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, de possuirmos a terra por herança. O orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Jesus vai reinar de Israel para todo mundo. Os soberanos das nações, os povos restantes, se juntam ao povo de Deus glorificado, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então vale a pena perseverarmos até o fim. Se seremos a parte dos profetas que serão mortos por Jezabel, que sejamos. Se sejamos a parte dos 7.000 que serão conservados vivos, que sejamos. Mas o importante é que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem consentimento de Deus. Exato. Deus vai nos proteger, ainda que nós passamos por muitas tribulações. Porque no final das contas, nós cantaremos como Abacuque cantou no final da grande tribulação.
Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, os campos não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Contudo, independente das circunstâncias, das tribulações, da grande tribulação, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará dos nossos pés como da corça e nos fará andar altaneiramente. Então, meus irmãos, há uma recompensa maravilhosa nos aguardando, se nós perseverarmos até o fim. E além da autoridade, o versículo 27 diz que com cetro de ferro, né, nós regeremos as nações, e reduziremos, né, a pedaços como se fossem objetos de barro. Irmão Ricardo, o que o irmão traz para nós aí, do versículo 26 e 27? Eu só quero complementar aqui, eu anotei esse Salmo 47, é lindo. Lindo. É lindo demais, é promessa, isso alegra o nosso coração. E também, se nós pegarmos esse verso 26 e conectarmos com Apocalipse 5:10, ou seja, darei poder sobre as nações. Aí você vai para o Apocalipse 5:10, porque para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é muito interessante. Vamos reger nações sobre a terra. Isso faz conexão com o livro de Daniel. Nós precisamos muito meditar no livro de Daniel. Daniel, lá no capítulo 7, onde tem os 4 animais, que são os animais que prefiguram a besta do capítulo 13 de Apocalipse, né? Nós vamos perceber aqui no capítulo 7 de Daniel, no 11, diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta do chifre, ou seja, do anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E olha só o verso 12. E quanto aos outros animais que eram dominados pela besta, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. E aí a gente vai ler lá no verso 27 desse mesmo capítulo. Está escrito assim: e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Então, olha só, conexões incríveis que a gente encontra, né, acerca dessa promessa que está reservada aos santos. Isaías 61, verso 6 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então, a gente encontra aí outros versos, outras passagens bíblicas, né, acerca dessa promessa aí de regência sobre as nações na terra. Louvado seja Deus. Verso 28. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Estou lembrando aqui agora, obrigado, Jesus, que Jesus foi tentado no deserto. Satanás falou para ele: eu te darei todos os reinos deste mundo, porque essa autoridade foi passada para mim, se prostrados me adorares. Jesus entendia que o reino pertenceria a ele, mas não naquele momento. Quando ele estava conversando com Pilatos, Pilatos falou: tu és rei? Aí Jesus: para isso eu nasci. Só que Pilatos, ele achou que era naquele momento. Só que Jesus, ele entendia que por causa da alegria proposta, ele tinha que primeiramente suportar a cruz. E a mesma autoridade que Adão perdeu, Jesus recuperou. E nós vamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, porque nós vamos deixar essa terra aqui com Cristo um paraíso. O jardim do Éden será restabelecido. Então nós receberemos a autoridade juntamente com Jesus na ocasião da sua volta. E ele venceu Satanás, dizendo: está escrito. Por quê? Porque ele contemplava a eternidade. Da mesma forma, nós
nós precisamos perseverar adorando o nosso Deus, e adorar a Deus é adorar em espírito e verdade. Em espírito é através do Espírito Santo e pela verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos continuar adorando somente a Deus para que nós possamos possuir essa autoridade que Adão perdeu e que reinaremos com Cristo. E a estrela da manhã eu consigo enxergar o próprio Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 11, o escritor Lucas falou o seguinte, do relato lá de Jesus. Qual filho que pedindo um pão, o pai lhe dará pedra? Né? Aí ele vai e fala, se vós sendo os maus, sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus. É o Espírito eterno que estará conosco para sempre. A presença, nele tem a presença do Pai. O Pai que preenche todos os lugares. Lembra do salmista, no Salmo 139? Se subo aos céus, tu estás lá. Se eu faço a minha cama no Sheol, lá tu estás também. Então, essa estrela da manhã é a presença do Senhor Jesus para todo sempre conosco. E essa é a nossa luz da aurora, a luz do justo, que vai brilhando mais e mais, até plena claridade do dia. E essa claridade do dia é o dia em que o Senhor Jesus voltará e nos recompensará. E nós viveremos na sua presença, em delícias perpétuas, meus irmãos. Vou até ser redundante aqui. Delícias perpétuas para todo sempre com Ele. Então, por causa da alegria proposta, Jesus suportou a cruz. Da mesma forma, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo escreveu isso quando estava preso. Então, alegrem-se no Senhor. Exultem no Deus da salvação de vocês. Porque a presença dele nos satisfaz. E quando de fato ele se manifestar, nós receberemos a estrela da manhã e a autoridade sobre todas as nações, sobre toda a criação, juntamente. Então, vale a pena, meus irmãos, mais uma vez, vale a pena. O intuito dessa série de Apocalipse é para que nós possamos nos preparar para o que virá. Provavelmente, nós participaremos da última semana. Se não, nossos filhos participarão. Então nós precisamos, mais do que nunca, desde já, alimentar essa esperança no coração daqueles que forem nos ouvir. Quem tem ouvidos, tanto que ele termina aqui no verso 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para cada igreja há uma promessa de vitória. E essas vitórias não são conquistas para esta vida agora. São conquistas para a ocasião da volta de Jesus. Por isso que nós devemos amar a vinda de Jesus. Por causa dessa alegria proposta, nós suportamos a nossa cruz, assim como Jesus suportou a cruz, para que nós possamos alcançar a verdadeira vida. Então, amém. Essa é a nossa alegria. E é isso que tem que estar no coração do fiel remanescente. Amém, irmão. No versículo 29 que o irmão trouxe, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que a gente não consegue tirar nada daqui? Com certeza. A própria série que o irmão está trazendo, a série de João, está explicando maravilhosamente quanto a isso. O versículo 18 apresenta. Estas coisas diz quem? O Filho de Deus. Ué, mas o versículo 29 nos diz. Quem tem ouvidos diz o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguma coisa mais clara do que isso para você, irmão Wagner? Para mim, não. Nenhuma. O Espírito é Jesus Cristo. Ele é o Espírito. Amém. Entende? Eu sei, talvez você aí em casa esteja um pouco confuso. Como assim? Não entendi muito bem. Normal, porque, infelizmente, as igrejas de hoje em dia não ensinam. Mas a gente vai esquadrinhar ainda esse ponto aqui. O irmão Wagner, no canal dele, está trazendo uma série maravilhosa sobre o Espírito Santo. Não perca. Irmão Ricardo, suas considerações finais sobre esses últimos versos. Pode trazer, nós temos tempo tranquilo aqui. Pode falar. Amém. Amém. Quero só agradecer aí por esse estudo. E esses últimos versos eu estive refletindo a questão da estrela da manhã. Me fez lembrar de Daniel, novamente, o livro de Daniel, né? No capítulo 12, no verso 3, diz que os entendidos
resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E isso é muito lindo, né? Quando nós buscamos o Senhor, o entendimento, buscamos ensinar aqueles que estão do nosso lado, nós temos que ter muita humildade, né? Muita diligência, muito cuidado, porque é a palavra de Deus que precisa edificar vidas, e a promessa para aqueles que buscam esse entendimento, eles vão reluzir como estrelas eternamente. Então nós temos essa promessa de receber do Senhor a estrela da alva, e também faz outras conexões. O próprio Jesus declara em Apocalipse 22:6 que ele é a resplandecente estrela da manhã, aquele que emite a luz para todos. E também faz conexão, faz lembrar de que Lúcifer, né, ele tem ali uma palavra de Isaías 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ali a palavra no original é Iléu, ou seja, uma luz menor, uma luz que ela refletia de uma luz fonte. Ou seja, Jesus é a estrela da manhã resplandecente, e Lúcifer era a estrela menor no início da criação. E essa estrela menor queria ocupar o lugar do Altíssimo, e ele foi precipitado. E olha só que interessante, para a gente poder refletir. Lá em Zacarias 13, verso 8 e 9 diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Deus vai purificar a terça parte da humanidade. O que eu posso entender disso? Que Deus vai restituir 1/3 das estrelas do céu que caíram. Deus vai restituir essa terça parte que foi precipitado no céu, com homens que estarão sendo provados pelo fogo e que estarão sendo aprovados para serem glorificados e viverem como estrelas no firmamento. Vão refletir a estrela resplandecente de Jesus na eternidade. E vai acontecer como aconteceu no princípio, como nós podemos ler em Jó 38, verso 7. As estrelas da alva juntas, louvando, e os filhos de Deus adorando. Ou seja, a resplandecente estrela da manhã e as outras estrelas refletindo essa luz de Jesus, louvando o Senhor, adorando o Senhor com todo o seu reino. Vamos lá, Apocalipse 2 e 3, falando das 7 igrejas, nós devemos meditar na parte que as igrejas são elogiadas, com exceção de Laodiceia, e perseverarmos em fazer o que Deus está pedindo para continuarem a fazer. O elogio do Senhor Jesus para essas igrejas. Se nós não estamos fazendo o que elas estão fazendo de bom, nós devemos fazer. E atentar para não fazer o que elas estão fazendo de errado, com exceção dos 2 luminares, né? A segunda e a penúltima igreja, Esmirna e Filadélfia, para que nós possamos pegar todo o contexto das 7 igrejas. Porque essas 7 lâmpadas só serão acesas se nós fizermos o que o Senhor elogia e
nos arrependermos se estivermos fazendo o que o Senhor detesta, o que o Senhor está falando para que eles não façam. E juntar tudo para que possamos, de fato, unidos desse mesmo Espírito, brilharmos como estrela. Então, eu encerro, né, falando dessa forma. Foi o que o Espírito Santo falou comigo. Nós precisamos atentar para as 7 igrejas. Não são igrejas históricas, não são. Embora elas foram escolhidas na época de Jesus, como 7 igrejas, mas nós sabemos que não existiam só 7 igrejas na época. Ele escolheu 7 para representar a plenitude da igreja, para representar que essa igreja unida estaria na última semana de Daniel, que são de 7 anos. Então, nós precisamos atentar para todas essas igrejas, as partes boas, as partes ruins, e nós nos ajustarmos para que nós possamos, de fato, aos poucos, estarmos acendendo até o ápice para que Deus possa, de fato, nos usar. Ele só vai usar, de fato, só vai derramar na segunda parte das últimas chuvas, que é o grande avivamento, quando, de fato, as 7 lâmpadas estiverem alinhadas. As partes boas fazendo, as partes ruins abandonando, e aí sim, juntos, nós estaremos prontos para experimentarmos desse grande derramar. Então, nós precisamos, desde já, atentar muito para o que o Senhor Jesus falou para essas 7 igrejas, que representa a plenitude da igreja, principalmente, especialmente, na ocasião da última semana. Exatamente. Para encerrar aqui, eu separei esse versículo, comparando com outro na palavra, né? No versículo 23, esse mesmo texto, que diz assim: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Eu darei a cada um segundo as vossas obras. Aí a gente sempre ouve muita gente falar: não, a gente é salvo por fé. Não, por obras também. Obras também. As obras vão refletir a nossa fé. As nossas obras. O que são obras? A gente não vai conseguir se justificar com as obras, mas as nossas obras vão apontar quem nós somos e que Espírito está habitando dentro de nós. Entende? Eu separei aqui o Salmo 139, versículo 23, para a gente encerrar aqui então. Tá? Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece todos os meus pensamentos. Muitas vezes a gente segue a nossa vida achando que, por exemplo, eu faço o que eu quero e tá tudo certo. Deus está vendo, gente. Deus sonda a nossa vida completamente. Entende? Deus está vendo todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz. A gente pode se esconder aonde quer que for. Deus, a gente não se esconde, né? Assim como Jonas fugiu para não pregar, Deus foi atrás dele dentro do barco. Então ele viu, poxa vida, essa tempestade é por minha culpa. Então Deus se mostrou a ele, né? Ainda assim teve piedade de Jonas. E a gente conhece aquela história maravilha da pregação dele. Mas o intuito nosso aqui, como podcast, nós 3 aqui estamos unidos, trazendo uma mensagem de conforto para você. Tá? A gente sabe que o Apocalipse, ele nos traz por muitas vezes palavras duras, palavras que muitas vezes dão medo nas pessoas, mas assim como essa carta traz advertência, ela também traz um conforto, ela também traz uma esperança, e ela também traz uma promessa da parte de Deus. Nós temos uma promessa vingente de sermos sacerdotes e reinarmos com Cristo aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós iremos reinar, e todos saberão que o nosso Deus é o maior, assim como foi com Elias. Então a gente vê Elias provando para eles: não, só um pouquinho. Vocês estão achando que eu estou perturbando Israel? Então traz todos os profetas de vocês. Constrói o altar, põe água, põe lenha, molha de novo. Então Deus faz descer o fogo do céu. E assim vai ser nos últimos dias, a gente sabe, o poder de Elias vai ser derramado sobre a igreja. E nós conseguiremos provar perante toda a humanidade que o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Agradecemos a você que esteve conosco aqui, mais este podcast. O próximo, nós iremos estudar a igreja de Sardes. Irmão Ricardo, como sempre, dá uma palhinha para nós aí. O que vai acontecer lá em Sardes, irmão?
A igreja de Sardes, muito interessante, porque a gente precisa ver o caminho da apostasia. Você vê que, esfriando o amor de muitos, como aconteceu em Éfeso, o trono de Satanás é estabelecido em Pérgamo, as profundezas de Satanás para desestabilizar a igreja acontece em Tiatira, que a gente viu hoje, e na igreja de Sardes a gente vê uma igreja sem quase nada de característica boa, ou seja, você vê a apostasia já aprofundando, infiltrada, já manipulando e dominando totalmente. Isso a gente vai ver mais detalhadamente aí, muito interessante. Exatamente. Não percam, nós iremos estudar aqui, então, a carta da igreja de Sardes, tá? Convido vocês a estar aqui presente novamente, meu irmão Wagner, meu irmão Ricardo, que a gente possa retornar em nome do Senhor para mais uma gravação no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva já no canal do irmão Wagner Nunes. Agora o irmão Wagner também está compartilhando, né, o podcast no seu canal. Irmão Ricardo, já falei, vou repetir. Ative aquele canal lá para a gente começar a botar mensagem lá também. Deus abençoe a todos, tá? E que tenham todos um ótimo final de semana e que possamos retornar na próxima semana com saúde e com sabedoria. Até mais. Até mais.